Muito bom dia. Bom dia, gente. Bem melhor. Eu estou feliz de estar aqui. Hoje é o último dia, então já estou começando a pensar nos planos para amanhã, para a volta para casa. Mas falar sobre família é sempre um desafio, porque família não é um projeto fácil, não é uma coisa que dá 100% certo, tudo que a gente sonha. A gente não consegue, na prática, experimentar tudo aquilo que a gente acha que devia. Família é um negócio que sai coisa errada. Tem uns projetos que dão trabalho até que eles aconteçam adequadamente. E hoje em dia tem muita gente que desiste, porque tem uma expectativa errada. E na expectativa errada, se você espera algo errado, a única coisa que pode acontecer é ter frustração. Então Deus não criou a família para ser fonte de frustração, mas também não criou para ser a fonte de satisfação. Tem satisfação na família? Claro que tem. Tem frustração, mas a fonte de satisfação é Jesus. Então essa volta para o Evangelho é fundamental para a gente ter saúde mental, para a gente viver bem, para a gente não ficar na dependência de que as coisas sejam como a gente gostaria, para que a gente finalmente possa se sentir feliz. Se você depender do resultado de tudo que você faz, de todos os seus investimentos para se sentir feliz, eu lamento, mas provavelmente você não vai ser tão feliz quanto você gostaria. Mas quando nós entendemos o valor desse investimento, quando nós entendemos a profundidade do impacto, como nós podemos influenciar as próximas gerações. Há vários anos atrás, eu ainda era pastor lá em São José dos Campos, e nós recebemos um vídeo de um movimento internacional falando sobre o crescimento das civilizações. Naquela época eu mandei fazer uma versão em português, esse vídeo circulou pela internet e tomou vida própria. Eu não sei, deve ter aí uns 20 milhões de views, ou mais, porque muita gente repostou e a gente intencionalmente não colocou uma assinatura. Tem lá uma logozinha da igreja que aparece, alguns tiraram, alguns não, mas ele não era nosso original, então a gente não tinha que assinar como autor. Eu só mandei fazer a versão mesmo. E esse vídeo, ele me impactou naquela época, porque ele mostra como o islamismo, ele cresce por causa do número de filhos que cada um tem. E como os países não islâmicos estão fadados a ter a sua civilização desaparecendo em poucos anos. Então, na época, eu lembro que falava da Alemanha, por exemplo, quando cada família tinha menos de um filho para cada casal. Então, se o casal tiver 2 filhos, ele vai manter o mesmo número. Se tiver 3, ele aumenta um pouquinho isso. Mas se ele tem 1, ele diminuiu, ele reduziu de uma geração para outra 50%. Se a próxima geração reduzir 50% também, e você pensa isso dentro de uma cultura e de uma civilização, de determinada etnia ou país, aquela civilização original ela vai desaparecer em poucos anos. E na época que a gente divulgou isso, nós recebemos uma ligação de uma organização islâmica
estabelecida no Rio de Janeiro. E quando eles ligaram, eles deixaram claro que sabiam quantos filhos a gente tinha, sabiam o nome de cada um dos líderes da igreja, do marido, da esposa, dos filhos, só para mostrar que eles são bons de pesquisa. Mas eles falaram assim: as informações que vocês passaram são corretas, porém estão defasadas. A gente já está muito à frente em relação a isso. Recentemente eu fui para Berlim e, apesar de ter muitas marcas da civilização europeia e alemã em Berlim, o que menos a gente ouve na rua é alemão. A gente ouve vários outros idiomas sendo falados, porque tem bairros inteiros que não tem nenhum alemão morando. E tudo bem, eu sou missionário, eu não ligo para qual etnia, de quem quer que seja. Mas quando eu penso em termos de cristianismo, eu vejo famílias cristãs que estão colocando filhos no mundo, num número cada vez menor, e além de ter menos filhos, ainda não conseguem instruir esses filhos no caminho do Evangelho. Então, muitas vezes, uma parte significativa dos filhos dos cristãos se tornam não cristãos. Então, a chance de nós impactarmos o mundo começa a diminuir cada vez mais. E quando você olha uma família de muçulmanos, eles têm lá pelo menos 5 filhos, 6 filhos, 8 filhos. Eles continuam aumentando a prole. Hoje em dia, a turma casa cada vez mais tarde, então já vai ter o primeiro filho com quase 40, não dá tempo de ter muito. E também não se quer ter muitos filhos, porque filho dá trabalho, porque custa caro. Então, eu continuo recomendando que você case, mas nem sempre é só decidir casar, tem que achar com quem casar e achar alguém que combine minimamente para casar, porque está difícil. Tem uma turma aqui da igreja que está tendo filhos sem parar. Recentemente o marido falou comigo, disse, não, agora eu acho que eu convenci ela de que chega, porque ela sempre me convence para ter mais um, mas eu acho que depois de hoje, no ano que vem vai ter mais um. E eu quero encorajar você que ainda está no tempo, faz mais 1 ou 2 aí. Só que ter filhos também dá problema, e dá problema de relacionamentos. É o que acontece. O problema de relacionamento acontece no casamento, acontece fora do casamento. Se você não é casado, você não está livre disso. Só porque você não é casado, não significa que você não tem dificuldade com relacionamentos. Às vezes é com os pais, às vezes é com os irmãos, às vezes é com os amigos, às vezes é com outros parentes, às vezes é com o povo da igreja. Porque gente de igreja é um povo meio complicado. Eu não sei se vocês conhecem gente de igreja, mas eu conheço bastante. Aqui dizem que não tem problema, mas lá em Brasília toda hora tem rolo. Então, já que aqui não tem, fiquem aqui. Mas lá para o nosso lado dá rolo toda hora, e dá rolo de ministério, e dá rolo aqui e dali. Porque ser humano é um negócio meio estranho. Cada um anda numa direção, parece muito aqueles acontecimentos lá da Torre de Babel, registrada no Velho Testamento, que as pessoas já não se entendem. E às vezes você tem pessoas bem intencionadas, tendo problemas sérios umas com as outras. Apocalipse 3:20, que eu estou citando todos os dias, Jesus diz, se alguém ouvir a minha voz, ele diz que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, porque só ouvir a voz não adianta, mas se abrir
Se ouvir a voz e abrir a porta. Ele diz, nesse caso, eu entrarei e cearei com ele. É aí que começam os ajustes. Mas falar sobre ajustes nos relacionamentos, porque quando Jesus entra, ou quando eu volto para o Evangelho e abro a porta para Jesus, ele ajusta os meus relacionamentos. Mas quando eu falo sobre ajustar relacionamento, eu não quero falar para vocês como resolver conflito exatamente. Porque talvez o que eu vou falar hoje vai criar alguns conflitos novos. E eu quero que você procure entender bem, porque essa palavra dessa manhã é uma palavra difícil, porque é fácil de ser mal compreendida, e você pode tomar isso de maneira equivocada e querer aplicar isso com a desculpa de que é bíblico. Então, não sai na metade e daí tenta aplicar. Tenha cuidado, porque o texto que eu quero usar com vocês não é um texto que diz assim você vai viver sempre em lua de mel. Assim os seus filhos nunca vão brigar. Se você fizer isso, você nunca vai ter conflito com ninguém. Uma das coisas mais importantes que nós precisamos aprender na vida é ter conversas difíceis. Sabe por que a gente não resolve os conflitos? Porque a gente foge de conversas difíceis. Quando eu dou treinamento para líderes, uma das coisas que eu faço é falar sobre conversas difíceis. Você precisa ter conversas difíceis no seu casamento, você precisa ter conversas difíceis na amizade, você precisa ter conversas difíceis na vida profissional. Eu, como pastor e líder numa equipe ministerial, eu tenho que ter conversas difíceis com a minha equipe. E de vez em quando a conversa é tão difícil que eu tenho que mandar alguém embora, abençoar para ir servir em outro lugar, porque ali não dá mais. Então, conversas difíceis são parte da nossa vida. Muitas vezes nós agimos como se a chegada de Jesus automaticamente vai eliminar todo tipo de conflito, mas não é verdade. Eu quero convidar você para olhar para os seus principais relacionamentos a partir de um paradigma estabelecido por Jesus em Mateus 10 e em Lucas capítulo 14. Não se escandalize, mas o texto é esse mesmo que a gente vai usar hoje. Vamos ler juntos, Mateus 10, 37 a 39 primeiro e depois Lucas 14, 26 e 27. O texto por si já vai tirar qualquer ilusão que você tenha de que eu tenho uma receitinha mágica que vai arrumar tudo na sua casa. Jesus disse: quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, esse a achará. Lucas 14, 26, 27 é parecido. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo, nessa manhã, eu peço que o Senhor fale conosco com uma clareza sobrenatural. E que isso nos ajude a promover os ajustes que o Senhor espera que a gente promova. E que também nos ajude a deixar o Senhor fazer os ajustes que o Senhor precisa fazer em nossa vida. Nos abençoa e nos orienta nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Todos nós temos uma entrega diária de amor, ou uma porção diária do amor de Deus que nós precisamos entregar, quer nós saibamos disso ou não.
nós temos uma porção diária de amor para entregar. E se a gente não entrega, esse amor não chega onde ele tem que chegar. Eu tenho uma pequena horta lá em casa que nesse momento está abandonada. Mas bem perto dela tem uma mangueira ligada numa torneira que fica enrolada lá, de vez em quando ela resseca por muito tempo sem uso e racha, e eu preciso botar outra. Mas essa mangueira, ela leva a água para eu regar a minha horta. Só que como a mangueira vai ficando velha e frágil, às vezes, se ela está enrolada e eu tiro tudo de uma vez e solto no chão, quando eu vou puxando aquela mangueira, ela faz umas dobras. E quando ela faz uma dobra, a água não passa. E se eu não for lá e desdobrar aquela dobra, a água não chega nas plantas e elas morrem. E é interessante que depois que ela fez a dobra a primeira vez, toda vez que eu puxar no mesmo sentido, ela vai dobrar no mesmo lugar de novo. E a nossa vida é assim, nós temos dobras na alma. E essas dobras nos impedem, ou impedem que o amor de Deus flua através da nossa vida. E essas dobras são feitas por traumas, por desapontamentos, por frustrações, por conceitos errados, por paradigmas. Então nós ouvimos na igreja um negócio que eu vou me atrever a falar aqui, eu acho que dificilmente vão me cancelar para hoje à noite, eu já estou quase indo embora, então eu já vou começar a falar umas coisas que você não é obrigado a concordar. Mas uma coisa que você ouviu na igreja há muitos anos é que Deus precisa estar em primeiro lugar, certo? Em segundo lugar, o quê? A família. Em terceiro lugar, nós temos esse ranking. Terceiro lugar, o trabalho, às vezes dizem que é a igreja. O que Jesus diz? Buscar em primeiro lugar o quê? O reino e a sua justiça. E todas as demais vão ser acrescentadas. O que Jesus diz aqui? Quem ama mais o seu pai, a sua mãe, o cônjuge, os filhos, etc., o papagaio, o periquito, o cachorro, do que a mim, a boneca reborn, não pode ser meu discípulo. Não pode. E Jesus disse, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, o seu ministério está em primeiro lugar, o seu chamado, a sua vocação está em primeiro lugar, e não pode ter conflito. O que é que eu estou dizendo? Que a família tem ficado de lado? De jeito nenhum. Mas a maneira como a igreja tem ensinado parece bonito, só não é bíblico. E talvez eu ofenda alguém, me lembra que Jesus manda você amar o próximo como a si mesmo, então você tem que me amar, então não fica de bico comigo, não emburra, eu vou embora, você vai esquecer, depois ninguém mais fala nisso e volta a ser verdade o que sempre foi. Mas eu preciso dizer para você que essa não é uma informação bíblica da maneira como a gente recebe. Eu não estou falando que Jesus ajuda nos relacionamentos, eu estou dizendo que Ele ajusta. Ajustar é colocar no lugar certo, dar a ele o investimento certo, o tempo necessário e colocá-lo na posição correta em termos de prioridade na minha vida. Para onde que eu vou com essa conversa esquisita? Dimensione a entrega diária do seu amor com base nos ensinamentos de Jesus e não das suas emoções ou paradigmas pessoais. Vou repetir. Dimensione a entrega diária do seu amor com base nos ensinamentos de Jesus e não em suas emoções ou paradigmas pessoais.
Lembra aqui Mateus 10:37? Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. O filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Está cheio de gente que quando nasce o filho não pode mais ir para a igreja, não pode mais para a viagem missionária, não pode mais fazer nada. Tem gente que agora o filho tem que ir para a escola mais cara da cidade, ele nunca mais vai poder ir numa viagem missionária. Ele não pode mais dar uma oferta de missões, ele não pode. Por quê? Porque alguém está em primeiro lugar. Cuidado. Eu não estou dizendo que você tem que dar uma educação lambançada para o seu filho, jogar ele em qualquer lugar para economizar, de jeito nenhum. Ter filhos é sacrificar mesmo. Investir em pessoas é sacrificar-se. Mateus 22:37-39, Jesus, ele dá um ensinamento, ele diz: ame o Senhor seu Deus, ele está citando a lei, de todo o seu coração, toda a sua alma e todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Então vamos lá. Você tem uma entrega diária de amor de Deus para dar para a pessoa. Você tem que entregar a dose do amor de Deus definida nas Escrituras por Jesus e não aquilo que exigem de você. Você não é responsável, você não é a resposta, você não é a solução para tudo que alguém deseja. A única fonte que satisfaz é Jesus. Jeremias diz, 33 lá, Jeremias 13 diz: o meu povo cometeu duas maldades, a mim me deixaram manancial de água viva e cavaram para si cisternas rotas ou rachadas que não retêm água. Quer dizer, a fonte eu abandono e eu vou beber na cisterna que eu mesmo cavei. E tem gente que acha que a sua cisterna é alguém que vai ser o fornecedor. E às vezes eu me sinto na obrigação de ser para as pessoas aquilo que elas esperam que eu seja. Deixa eu deixar isso muito claro. Você não deve tentar ser para alguém o que a pessoa deseja que você seja. Você precisa ser aquilo que Deus te fez e tornar-se aquilo que Deus quer que você se torne. E não aquilo que quem quer que seja espera de você. Porque você se descaracteriza, você sai do projeto divino, você se torna manipulável e você se torna uma pessoa frustrada, porque por mais que você se esforce, você jamais será o que as pessoas esperam. Eu falei que a conversa era desajeitada hoje. Tem pessoas que vivem debaixo de opressão. Tem mulher que apanha do marido. E fica lá, não vai na delegacia. Porque acaba justificando. E tem pessoas que vivem sob opressão, não é física, mas é emocional. Estabeleça Jesus acima de si mesmo. E todos os demais no mesmo nível, porque Deus disse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. A Bíblia fala: preferem honra uns aos outros, busquem não apenas os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Não é para você oprimir alguém se achando acima. Primeiro eu, primeiro as minhas coisas, está errado. Mas também, só o que os outros querem está errado também. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Jesus morreu na cruz por você. Você tem um grande valor. Então você não foi criado para ser subserviente. Lá no Jardim do Éden, o Senhor fala: cresçam, multipliquem-se. Isso é fazer filho. Então, se você está com pouco filho, você está em pecado. Mas, vamos seguir. Ele diz: cresçam, multipliquem-se, dominem
Sobre o quê? Sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre tudo que foi criado, sobre a planta. Em nenhum momento ele diz: domine sobre as pessoas. As pessoas estão iguais, nem acima e nem abaixo. Eu não estou falando que você não vai respeitar a autoridade instituída, isso é outra coisa. Não mistura os assuntos. Eu estou falando de relacionamento. Não se deixe escravizar, nem oprimir, para satisfazer os caprichos de outros. Vocês estão me entendendo? Eu creio que tem pessoas que precisam ser libertas da opressão, para que os relacionamentos fiquem saudáveis. Não é quando um domina e o outro é subjugado que as coisas vão bem. E tem pessoas que vivem subjugadas. E Jesus diz: larga esse jugo e toma o meu jugo, e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, relacionamento não é um peso. Eu sou casado há mais de 40 anos. A minha esposa tem as crises dela, eu tenho as minhas. Tem crises que ela precisa viver, que são dela. E eu estou lá à disposição, eu estou pronto para servir e ajudar, mas a crise dela não pode virar minha crise. É claro que se você está casado com uma pessoa deprimida, isso te afeta. Se você tem um filho em depressão, isso te afeta. Se você tem uma pessoa endividada na sua família, isso te afeta. Mas eu passei muito tempo não tendo coragem de dizer não para alguém, porque a pessoa está em necessidade. Só que a necessidade dela era uma necessidade que eu não podia ajudar. E tentando ajudar ela, eu também entrava numa situação insustentável. Então eu não posso dar o que eu não tenho, porque eu não sou a fonte. Isso não significa que eu não vou estender a mão. A Bíblia fala: dá a mão ao necessitado, cuida do órfão e da viúva, empresta sem esperar receber de volta. Se você não pode emprestar sem esperar receber de volta, nem empresta. Você precisa emprestar aquilo que você pode abrir mão. Não é diferente. Não é que eu não devo fazer o que eu posso, é que eu não devo fazer o que eu não posso. E isso é muito complicado. Apocalipse 3 a 5 diz: você tem perseverança e suportou as provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, e arrependa-se, e volte às práticas das primeiras obras. O que ele está dizendo? Você colocou outras pessoas antes de mim. Você casou e eu fiquei em segundo lugar. Você teve filhos e eu fiquei em segundo lugar. Você arrumou um namorado, uma namorada, e eu fiquei em segundo lugar. Hoje em dia é muito comum os namorados terem intimidade sexual antes do casamento. Mesmo na igreja, a diferença é que na igreja eles disfarçam mais. Mas é uma realidade que a gente enfrenta. E por que alguém se torna permissivo nessa área, sabendo o que Jesus fala e espera de pureza na nossa vida? Porque a pessoa passou a amar o namorado, a namorada mais do que a Jesus. E aí Jesus disse: se alguém ama o namorado, a namorada mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Se ama o marido, a esposa mais do que a mim, não pode. Porque tem uma hora
que eu preciso escolher. E a minha escolha tem que estar feita antes e não depois. Então eu volto a repetir, dimensione a entrega diária do seu amor com base nos ensinamentos de Jesus, porque se for nos seus paradigmas, você vai fazer por obrigação, você vai fazer por cultura de família, você vai fazer porque alguém exige, você vai ficar preso no controle de alguém. E você precisa viver com base nos ensinamentos do Evangelho. Tudo bem até aqui, gente? Alguém quer aproveitar para ir embora? Porque pode piorar. Não era o que você esperava, tudo bem. Eu também não era o que eu esperava quando eu comecei a preparar. Mas eu sei que isso pode ser libertador. Segunda coisa. Certifique-se de que seus sacrifícios em favor de outros glorifique primeiramente a Jesus. Deixa eu parar um pouquinho aqui de novo. Nós vamos nos sacrificar. A gente fez uma construção lá na igreja. Começamos logo na saída da pandemia. A gente precisava em torno de 8 milhões. A nossa igreja não tem pessoas muito ricas. É uma igreja de classe média. Não tem pessoas que dão 1 milhão, 2 milhões de oferta. Não. Dá R$1.000. Alguém dá 5, outro dá 10, mas outro dá R$100, R$10. A gente não tinha dinheiro. Material de construção estava lá nas nuvens. Alguns de nós fizeram um sacrifício pessoal para tornar aquilo verdade. De vez em quando a gente encontra uma família passando em extrema necessidade. E nós juntamos um grupo lá e nós decidimos ajudar por um ano, ou ajudar a pagar uma dívida. E muitas vezes nessa hora a gente faz um sacrifício, a gente sempre coloca um consultor financeiro para ajudar a pessoa, para treinar, para que ela não entre nisso de novo, porque senão você resolve o problema do passado, e daqui 1 ano ou 2 você tem que ajudar de novo, e mais 1 ano ou 2 tem que ajudar de novo, e o dia que você não puder ajudar, a pessoa vai embora, ainda bate o pé e cospe no chão, e sacode o pó das sandálias, porque está saindo de um lugar que ele não quer mais lembrar. Então, existe espaço para sacrifício, pessoal. Existe sacrifício no casamento, existe sacrifício em favor dos filhos. Quando a gente decidiu dar a melhor escola que nós podíamos para as nossas filhas, nós nos sacrificamos. E nós sacrificamos o padrão da nossa alimentação, o quanto a gente gastava com roupas, a gente cortou viagens, a gente fez várias coisas, mas nós não cortamos os investimentos que diziam respeito ao reino de Deus, porque esse era o limite. Então, a minha questão aqui, que eu falo com você, é que você precisa se certificar de que os seus sacrifícios, antes de agradar alguém, eles agradem a Deus. Você tem que perguntar para Jesus, eu devo fazer ou não? Você precisa ler os evangelhos e verificar se você deve ou não fazer. Não, eu sou obrigado. Não, você não é obrigado. Porque onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade? Você é livre, você não é escravo, você não é oprimido. Então, entenda, Deus pode mandar você fazer uma coisa que você não quer, ok, então você vai fazer. Mas muitas vezes nós fazemos porque nós nos sentimos na obrigação. Isso não é um relacionamento saudável. Quando eu falo que Jesus ajusta, eu não estou dizendo que Ele dá ideias de como você pode evitar conflito. Ele vai ajudar você a colocar no lugar certo. E colocar no lugar certo é sempre uma dificuldade.
Mateus 10, 38, ele diz: quem não toma a sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. Lucas 14, 27, mesma coisa, quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, eu me rendo completamente a Jesus e eu faço tudo que Ele determina. Mas ninguém mais manda em mim. Eu ando com pessoas, eu sirvo pessoas, eu amo pessoas, mas eu não controlo as pessoas e as pessoas não me controlam. Quem me controla é Jesus Cristo de Nazaré, amém? Gente, isso faz sentido para você? Talvez você não viva um conflito nessa área, mas com certeza você conhece pelo menos uma pessoa, provavelmente mais. E nós vivemos num tempo de problemas de saúde mental. As emoções das pessoas estão completamente abaladas. Um tempo de burnout, um tempo de estresse descontrolado, um tempo de distúrbios de várias ordens, síndrome do pânico, distúrbio de ansiedade e por aí vai. Porque nós desajustamos os relacionamentos. E o ajuste, ele é primordial. E se você quer fazer uma família funcionar direito, você precisa desses ajustes. Existe um nível espiritual de sacrifício que agrada a Deus. Entretanto, a escravidão e a sujeição incondicional a uma pessoa manipuladora é fruto de passividade pecaminosa. Eu escrevi isso para eu poder ler de novo. Existe um nível espiritual de sacrifício que agrada a Deus, ok? Entretanto, a escravidão e a sujeição incondicional a uma pessoa manipuladora é fruto de passividade pecaminosa. Se você deixa alguém dominar você, e você faz o que não deve, porque aquela pessoa oprime e controla você, ela está em pecado, mas você também. Porque Deus te fez livre. Se você silencia diante da injustiça, e você baixa a cabeça onde não deve, está errado. Quantas vezes eu já vi situações de violência doméstica, e quando chega na hora, a mulher retira a queixa. Às vezes o marido que apanha, né? Que tem umas mulheres brutas aí também, que não é fácil não. Que vem com a frigideira. É difícil. A questão aqui não é exclusivamente física. Mas entenda isso. Não entregue a ninguém aquilo que pertence somente a Jesus. Não entregue a absolutamente ninguém aquilo que pertence, ou que deve ser entregue exclusivamente a Jesus. Então, tem um texto em João 12, 42 e 43, que fala ali dos apóstolos que estavam evangelizando, e Jesus estava pregando naquela região, os discípulos também estavam com eles, ainda não eram chamados apóstolos, e diz que muitos creram, e aí disse assim o texto: no entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus, por causa da opressão dos fariseus, do controle, da influência dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Mas olha o comentário aqui, que é quase uma nota de rodapé: porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. De vez em quando eu sou antipático com a igreja que eu sirvo, porque tem horas que eu preciso dizer algumas coisas para eles,
que não vai ajudar eles a gostarem de mim. O que está errado. Mas eu não tenho autorização para dizer o que as pessoas querem ouvir, o que eu gostaria de falar. Quando você está vivo, você tem relacionamentos. E relacionamento é um negócio extremamente desafiador. Às vezes você chegou numa condição que você não sabe como sai, porque você foi permissivo, você foi passivo, você foi subserviente por tempo demais, agora você não sabe o que faz. E você precisa de Jesus para sacudir o jugo dos ombros. Para dizer, vai ter um tempo novo. Eu não estou dizendo para você sair de casa. Eu estou dizendo que Jesus precisa reordenar o tipo de relacionamento que existe no relacionamento de vocês. Seja marido e mulher, seja pais e filhos, filhos e pais, irmãos, amigos, enfim. Gálatas 1:10 diz, por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Paulo falando. Ou procuro agradar a pessoas? Se eu ainda estivesse procurando agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo. Vocês estão em momento de transição e escolha de pastor, e isso me faz lembrar quando a igreja lá em Brasília me convidou para uma visita. Estava nesse mesmo momento assim. E eles fizeram um negócio que eu nunca tinha visto. Eles cancelaram a celebração, o culto de domingo de manhã, para fazer uma entrevista. Eu não cancelo o culto por nada desse mundo. Eu cancelo o resto tudo, mas lá cancelava. Cancelava até para fazer assembleia. Eu achava uma heresia, mas ninguém me perguntou. Eles faziam. Quando eu cheguei não fazia mais. Mas eles cancelaram e o povo... E aí tinha bancos, que nem aqui naquela época... E só que não era estofadinho assim, era mais velho, mais feio. Esses aqui são mais confortáveis do que os que a gente tinha lá naquela época. Hoje não tem mais, Jesus já levou, que Deus os tenha. Mas as pessoas vinham, e quem queria fazer pergunta tinha que ir sentando no banco assim e pulando na fila. Sabe aquelas filas de SUS de antigamente, que você ia mudando de cadeira? Eles iam mudando no banco assim. E aí quem estava na ponta pegava o microfone. E aí ele saía, se ele queria ele podia entrar de novo, sentar lá no terceiro, quarto banco. Não acabava aquela fila de pergunta. E eu acho que eles pensaram que eu era a pessoa mais mal educada que eles já tinham conhecido, porque eu dava cada resposta. Eu saí de lá e falei, eu nunca vou ser convidado para essa igreja. E não é que me convidaram. E não é que Jesus mandou eu ir, e estou lá até hoje, e ainda vou ficar vários anos. Eu fico olhando para pessoas que chegam querendo um lugar, querendo uma vaga. Eu falei para eles, gente, vocês não estão entendendo, eu não sou candidato a nada. Eu não estou precisando ir embora. Eu não estou interessado em nada, eu estou aqui porque vocês me chamaram, vocês querem conversar, eu vou responder. Mas não confunda que eu sou candidato a uma vaga, que eu estou participando de uma licitação, que Brasília tudo é licitação. Eles ficavam chocados. E eu achava que eu estava sendo até educado. Eu acho que não estava não, mas na época eu achei que estava. Muito cuidado quando você quer impressionar pessoas. E Jesus está olhando e fazendo assim. Não, de novo. De verdade? Really? Seriously? A gente precisa ser aquilo que Jesus nos criou para ser. Então eu vou repetir, não entregue a ninguém aquilo que somente pertence a Jesus. Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de coração como para o Senhor e não para pessoas. Mesmo que seja no fim para pessoas. Você está entendendo? Você está fazendo
As pessoas vão receber, você está cozinhando, quem vai comer? Jesus vai comer? Não, as pessoas vão comer. Você está lavando a louça, é para Jesus usar a louça limpa? Não, são as pessoas. Mas ele está dizendo, tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Eu vejo muita gente oprimida hoje, eu vejo muita gente com problema de saúde mental. Eu vejo muitas pessoas que não conseguem ser felizes porque alguém no seu relacionamento é infeliz. Eu uso uma frase com alguma frequência, mas eu vou dizer isso para vocês de novo. Eu já devo ter dito isso, porque vocês já me ouviram algumas vezes, alguns de vocês. Não permita que os problemas das outras pessoas determinem a maneira que vocês vivem. Não permita que o pecado de outra pessoa determine o seu comportamento. Não permita que o pecado contra você se torne um pecado em você. Porque se alguém não quer, Paulo ele fala para as mulheres que se converteram e que o marido não era cristão, dizendo, se o seu marido quiser separar, por que você se converteu? Não porque você está fazendo coisa errada, mas porque você se converteu, deixa ele ir. E fala até para a mulher, você é livre, é a exceção de Paulo para casar de novo. Se o marido quis deixar porque a mulher é casada, Paulo falou, você está livre. Não. Mas se ele não quer separar, não toma a iniciativa de separar. Mas o que ele está dizendo? Seja cristã e viva como cristã. Se o seu marido quer que você viva como não cristã, diga, eu sou cristã, eu vou viver como cristã. Ele diz, não, se você não viver como eu quero, eu vou te largar. Ele diz, seja livre. Só que a maioria das pessoas nessa hora estremece. E aí vende a alma. Ele não diz para procurar a separação. Mas ele diz, não negocie o seu relacionamento com Jesus. Mas ele não é cristão. Aí em outra ocasião ele diz, ganhe o seu marido em silêncio. Quer dizer, não fica falando, perturbando o juízo. Ora, seja uma boa esposa, ele está falando para as mulheres nesse caso. Porque não é para você provocar a separação. Ele só disse, se ele quiser, por causa do evangelho, ele que vá, você está livre. Mas não negocia os valores primordiais. Está dando errado, gente? Você está achando que eu vim aqui mandar você divorciar e tal? Não se iluda, não é verdade. Não é isso. Mas você precisa entender o equilíbrio dos relacionamentos que vem com base em Jesus. E por último, determine o seu valor pessoal nas declarações de Jesus. No primeiro ponto eu quero dizer para você que o seu relacionamento com Deus é inegociável, ele está acima e não tem acordo. No segundo, eu quero dizer para você, quero que você lembre, que Jesus continua acima e as pessoas estão no mesmo nível, você não está abaixo, mas você também não seja metido a besta e pensa que você está acima, porque você não está não. Porque a arrogância antecede a queda e a prepotência a ruína. Então não seja arrogante, porque você tem mais, ou porque você sabe mais, ou porque você pode mais. Você é igual. Tudo bem? Então estou falando de relacionamento com Deus, relacionamento consigo mesmo, que Jesus precisa ajustar. Perdão, relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo. Agora eu quero falar sobre relacionamento consigo mesmo. Determine seu valor pessoal com base nas declarações de Jesus.
Veja o que ele diz no versículo 39 de Mateus: quem acha a sua vida, a perderá. Mas quem perde a sua vida por minha causa, esse a achará. Ele está dizendo, se você faz tudo para realizar os seus sonhos, você vai terminar a vida frustrada. Mas se você abrir mão dos seus sonhos em favor de Jesus, não em favor de qualquer um, mas em favor de Jesus, o que você vai receber é muito melhor do que o que você poderia ter alcançado se só corresse atrás do que você deseja. Então, o seu valor, o meu valor pessoal é determinado pelo preço que Jesus pagou na cruz. Não é pelo quanto eu sou reconhecido. Não é porque eu sou elogiado. Elogio é bom e é importante reconhecer o bom trabalho dos outros. É muito importante reconhecer uma boa comida, porque tem gente que reclama quando tem sal de mais ou de menos, mas não elogia. Reclama se está sujo, mas não elogia quando está limpo. Não põe a mão na massa, não ajuda. Senta, engorda e reclama. Não, somos um time, é uma parceria. Então nós apoiamos uns aos outros. Mas um tempo da minha vida eu precisava da aprovação das pessoas. Então às vezes eu dizia coisas nas quais eu não acreditava. Eu concordava com coisas com as quais eu discordava, porque eu me sentia rejeitado. Eu cresci numa família, na minha concepção ela era normal. Hoje eu acho que ela não era tão normal assim, mas ela parecia normal para mim, eu não conhecia muitas outras. Era tudo que eu tinha. E era uma família grande. Então algumas coisas aconteciam que não eram tão boas. Uma das coisas que acontecia é que quando chegava ali em dezembro, era a época, já lá no Paraná, onde a gente morava, de início de colheita. Começava a colheita ali em dezembro, lá naquela época, meu pai gostava de plantar soja precoce, então a colheita começava ali já perto do Natal, já estava começando. Ele queria ainda plantar milho depois do soja, então ele organizava assim. Tinha o Natal, e Natal na roça tem que matar um boi, tem que matar um porco, tem que fazer salame, tem que fazer morcilha, tem que fazer charque para guardar, tem que preparar churrasco, porque no Natal tem churrasco, tem as programações da igreja, e a gente morava na roça, tinha que ir para a cidade, voltar. Logo depois do Natal, aquela semaninha tinha que, porque a colheita tinha começado ali na semana antes, tinha que colher para adiantar, para dar tempo de terminar tudo no comecinho de janeiro. E aí tinha dia 31, que era um dia importante na igreja para a gente passava a noite na igreja. Dia 1º era o aniversário da minha tia Anita, que morava lá perto, então a gente ia para a casa dela depois que acabava a programação do dia 31 para comer melancia, ou chupar melancia, como alguns dizem. Era a nossa vida de roça. E cantar parabéns, e às vezes rolava um bolo. O problema é que meu aniversário era 31 de dezembro, então a minha mãe fazia bolo para quem fazia aniversário. No meu não tinha, porque não dava tempo, era muito corrido, esquecia, sei lá o que acontecia. Eu ganhava um presente, às vezes era um Papai Noel de chocolate que sobrou do Natal. Às vezes era um dinheirinho, porque não deu tempo de comprar nada, porque
Então eu cresci entendendo que eu era menos importante que os outros. Inclusive eu nem acho muita graça de aniversário até hoje, porque para mim eu não consigo lembrar com dor, porque o que eles faziam eu achava bom, só que eu passei a atribuir um alto valor, eu passei a ter uma autoestima mais baixa do que convém. E na nossa família a turma pensa que canta, então eles inventavam lá naquela época uns quartetos, uns negócios assim. E aí cantavam em vozes, e meu pai tinha, como os irmãos dele também, tinha aprendido a tocar algum instrumento, ele tinha sido músico no quartel. Então ele virou regente de coral, ele tinha as épocas na igreja que tinha que compor música para projetos, para campanhas, ele fazia as músicas dele, ganhava primeiro lugar, então acho que ele sabia fazer naquela época. Mas quando ia ter os ensaios em casa, ele estava ensinando as vozes para as minhas irmãs e tal. Meu irmão nasceu desafinado de pai e mãe parteira, então não conseguia fazer duas notas no mesmo tom. Então ele ensinava as minhas irmãs, e quando elas erravam eu cantava um pouquinho mais alto para ele ouvir que eu estava ali do lado, que eu também podia. Ele virava para mim e dizia: você não. É coisa de alemão, delicado, igual uma porta. Então eu fiquei com um você não na minha estrutura emocional, você não. Então eu consigo detectar facilmente pessoas que têm crise de baixa autoestima. E assim, eu não gosto de ser elogiado em público. Eu acho desnecessário. Eu cresci vendo gente que fazia tudo para aparecer, então eu queria desaparecer. Eu não queria ser confundido com pessoas megalomaníacas, mas eu não percebia que tinha uma dor na alma, que também estava lá. Não era uma humildade espiritual na sua essência. Tinha um sentimento de rejeição junto. E lidar com essas emoções, que sempre aparecem nos relacionamentos familiares, isso só se tornou realidade quando Jesus entrou e começou a sentar à mesa comigo e dizer: eu quero tempo com você. Eu não sei os outros, eu não estou falando dos outros, mas Jesus, quero. E isso foi cura para mim. Eu continuo não gostando muito de elogio, mas é porque eu não preciso mais deles. Porque tinha uma época que eu precisava, eu não queria que fosse em público, mas eu precisava. Agora eu não preciso mais. Eu não ligo se alguém não gosta. Eu aprendi um movimento com os ombros que ajuda a gente a relaxar, que é fazer assim, ó. Você diminui a tensão no trapézio. Então você faz assim, ó. Eu nem me empolgo com grandes elogios e nem fico em crise por causa de crítica. Por quê? Porque eu fui curado. Mas quando eu entendo o meu valor, eu sei que não é quando dá certo. Algum tempo atrás, um pastor da minha equipe, ele demonstrou claramente insatisfação em trabalhar comigo, e ele começou a fazer movimentos que eram movimentos de infidelidade. Eu não posso julgar se ele fez conscientemente ou não, se era a intenção, eu não sei. Não é meu papel julgar. Então abençoei ele para ir embora com o campus que ele liderava, e saíram mais de 500 pessoas de uma vez da igreja. E eu decidi orar e abençoar e deixar eles seguirem a vida. Mas claro que isso me afetou. Aquele sentimento antigo de rejeição quis desaparecer. Não tanto por causa dele, mas por causa de algumas pessoas que estavam junto comigo e que decidiram ir com ele. Mas eles foram.
E eu precisei trabalhar de novo as minhas emoções em Jesus, porque tem momentos que a vida nos desafia. E quando eu trabalhei as minhas emoções com Jesus, eu me senti resolvido num tempo bem mais curto do que seria normal. Eu até desconfiei que eu estava entrando em negação, porque a gente é muito bom de fingir que está tudo bem, de mentir para a gente mesmo. Agora nós estamos no mês de maio. Só esse ano chegaram mais de 900 novas pessoas na igreja. Só nesse ano. Por quê? Não sei. Porque não tem a ver comigo. Então eu volto a dizer, aquele conselho, ele vale para isso também. Não permita que as percepções dos outros, ou os pecados dos outros, ou o julgamento dos outros, determine como você se vê. Porque você é quem Jesus diz que você é. E muitas vezes nós precisamos de cura e de vez em quando o diabo ele acha um jeito de nos atingir de novo. Então, negar-se a si mesmo em favor de Jesus desenvolve o caráter e produz humildade que agrada a Deus. Mas negar-se a si mesmo em favor do controle e da vontade de outra pessoa deforma a imagem de Cristo em mim. Vou repetir. Negar-se a si mesmo em favor de Jesus desenvolve o caráter e produz a humildade que agrada a Deus. Negar-se a si mesmo em favor da vontade e controle de outra pessoa deforma a imagem de Cristo em mim. Quem você quer ser? Eu poderia manter aqueles 500 se eu vendesse a minha alma. Eu poderia ter as pessoas. Quando eu fui fazer a conta, depois que eles saíram, só restaram 3.700 membros naquela época. Mas eu sabia que dos 3.700 devia ter mais uns 700 perdidos no mundo, que eu não sabia mais onde é que andava. Mas eu ouvi Jesus dizendo, a igreja é minha, não é sua. O problema deles não é com você, é comigo. Não se mete. Então renda-se intencionalmente a Jesus. E manifeste o seu amor na vida daqueles que o cercam. Quando você se rende intencionalmente a Jesus e transmite o amor de Deus para aqueles que o cercam, você encontra o seu valor pessoal. Em Atos 20, 24, Paulo diz assim, mas em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu cumpra a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, em favor, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Eu preciso terminar. Mas eu queria orar por você nessa manhã e orar com você. Se você percebe que você não está sendo quem Deus criou você para ser, se você identifica que você se negou não em favor de Jesus, mas em favor do controle e manipulação de outras pessoas, eu quero orar por você que tem uma ferida aberta na alma, que tem dor nas suas emoções, que enfrenta problemas de saúde mental ou emocional, como a gente chama, em depressão,
baixa autoestima, não reconhece o seu valor pessoal porque foi deformado pelo ambiente, por alguém que você ama, por traição. A traição nos destrói, mas nos ensina sobre a fidelidade de Jesus. Eu quero convidar você a ficar em pé. Mas se você precisa de ajuda do Senhor Jesus, para encontrar cura, recomeço, sentido, autoestima, coragem, eu quero chamar você para vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Não importa se você é casado, se você é solteiro, se você tem facilidade ou dificuldade, mas eu queria que todos ficassem em pé. Mas eu gostaria que você que precisa viesse à frente. Eu sei que às vezes é meio uma exposição vir à frente, mas chega um tempo da nossa vida que nós temos que parar de pensar no que os outros vão pensar de nós e começar a pensar no que Jesus quer de nós e o que Ele pode fazer por nós. Há um Deus que pode transformar qualquer situação. Não existe nada que a presença de Jesus não possa curar. Não existe nada. Então feche seus olhos, mas você que precisa, vem para cá. Eu lembro quando Lázaro, ele estava enterrado, Jesus disse: Lázaro, vem para fora, mas quando ele saiu, ele falou para as pessoas que estavam ali: desatem-no e deixem-no ir, porque é a oração da igreja, é a nossa oração, é quando nós nos expomos diante dele, nas nossas limitações, que ele traz a cura e a libertação. Não viva oprimido. Tem gente que vive tão oprimido que não tem coragem nem de pedir oração, mas o seu valor em Jesus pode levar você a um novo nível. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, eu oro por teus filhos e filhas nessa manhã, que têm feridas abertas na alma, que têm uma autoestima prejudicada por circunstâncias, por experiências, que se sentiram traídos, abandonados, menosprezados, pessoas que se sentem feridas, pessoas que precisam de uma graça restauradora. Eu peço a tua graça sobre a vida de cada um deles. Eu peço que o Senhor agora estenda as suas mãos sobre cada um deles, sobre os seus relacionamentos, sobre a sua família, sobre a sua casa. Eu oro em nome de Jesus para que seja derramado perdão, seja derramado graça, que o Senhor revele o profundo amor que o Senhor tem, e que o Senhor restaure os sonhos que foram despedaçados por feridas, por rejeição, por dores que parecem insuportáveis. Mas o teu grande amor e a tua graça infinita pode restaurar cada um dos teus filhos. E por isso eu peço, Espírito Santo, vem agora sobre eles, derrama da tua graça e do teu favor, que o Senhor nos ajude a equilibrar aquilo que nós somos, aqueles relacionamentos que às vezes estão fora de controle, e que o Senhor nos coloque de volta no caminho da graça e do perdão, em nome de Jesus, amém. Amém. Dá um abraço em quem está perto de você, pode voltar para o seu lugar. E confia a sua vida e o seu futuro nas mãos daquele que pode transformar a sua realidade por todos os dias da sua vida.